O professor Tugendhat é conhecido pelos seus livros, alguns traduzidos para o português, entre eles Lições de Ética e Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, recentemente traduzido pela Unijuí, pelo professor Ronai de Santa Maria. E o professor Tugendhat, ele trabalhou com clássicos como Aristóteles no seu doutorado, estudou profundamente Heidegger, Husserl, e se converteu, como ele próprio afirma, à filosofia analítica nos anos 60, e a partir daí, além dos textos sobre semântica, ele tem escrito e publicado nas últimas 2 décadas artigos e livros acerca da ética, acerca de uma que hoje ele, inclusive, resume nessa semana aqui na UX, no seu minicurso Teoria Geral da Ética. Não é? Então, ao longo de pelo menos 27 anos, Tugendhat vem pensando questões éticas, tem visitado o Brasil há muitos anos e participado de eventos em várias universidades brasileiras, e pelas estadas dele na América Latina, ele consegue, então, nos comunicar em português o seu pensamento. Então, eu agradeço muito, Ernesto, novamente, a tua presença aqui, e passo a palavra. No drama de Goethe, a pergunta de Margarita sobre o que significa para ele a religião, Fausto se esquivou. Como devemos ver as coisas se não queremos fugir em ambiguidades como Fausto, nem ser ingênuos como Margarita? Parece-me que a necessidade de crer em deuses ou em um Deus é um fenômeno não só cultural, senão antropológico. Com isso quero dizer que tem a sua base na estrutura do ser humano. E isso significa que, se somos honestos, não podemos esquivá-lo. E, de outro lado, alguém que não se quer enganar a si mesmo, não é possível deixar-se arrastar por este sentimento. Se isso é certo, a relação dos seres humanos com a religião estaria marcada por uma contradição entre o desejo e a necessidade por um lado e a impossibilidade de realizá-lo pelo outro. Contradições deste tipo parecem ser inocentes de um ponto de vista lógico e são, na vida humana, algo bastante normal. Poderia ser útil evidenciar isso por outro exemplo. Os seres humanos têm, pelo menos em geral, o desejo de seguir vivendo. Isso também não é simplesmente um fato, senão tem também uma base antropológica, como eu tenho mostrado numa outra conferência. Porém, este desejo está em contradição com a realidade. A realidade é que a vida de um ser humano termina depois de um tempo. Mas o desejo de seguir vivendo possui fundamentos antropológicos tão profundos
que em todas as culturas se tem intentado de construir de uma ou de outra maneira uma vida depois da morte. Ainda hoje tem muitos que pensam assim. Não é contraditório, dizem. Talvez não, responderíamos. Mas você não vê que se a única razão para manter esta crença é nosso desejo que assim fosse, e não existem evidências independentes em favor dela, então seu pensamento é simplesmente uma expressão de um desejo, o que em inglês se chama wishful thinking. O desejo que algo seja o caso não é só uma razão insuficiente para crê-lo, senão que se não existem evidências independentes, uma forte razão contra a verdade desta crença. A opinião que algo seja o caso que só se baseia num desejo conduz, no caso normal, de uma opinião empírica. Por exemplo, Joana deseja que João esteja namorado dela, há uma negação da realidade, quer dizer que se a pessoa se entrega a ela, há uma alucinação. A crença em Deus, ou numa vida depois da morte, só consegue escapar ao destino da alucinação porque seu objeto se acha numa esfera sobrenatural, quer dizer, numa dimensão que se encontra além tanto de evidências como de contra-evidências empíricas. Esta é a razão por que tais crenças não tropeçam com a realidade. Tropeçam só com a honestidade intelectual. Em relação com a crença em Deus, parece ter hoje três posições. A primeira é a que diz que Deus não existe e que assim é melhor para nós. Esta concepção se encontra, por exemplo, em Nietzsche ou no hegelianismo da esquerda. Os que mantêm esta posição não só estão negando a existência de Deus, rejeitam, além disso, o desejo humano de ter uma crença em Deus. Para eles, este desejo sempre é o resultado de uma compreensão errada de si mesmo. A segunda posição é a de aqueles que creem poder passar sem problema do desejo de crer à crença mesma, apoiando-se talvez numa tradição ou numa suposta revelação. Para eles, o fato de que uma pessoa que se acha numa tradição religiosa não creia em Deus, só se explica pela falta de profundidade de seu desejo. Se pode chamar esta segunda posição
de posição dos teólogos. Seu erro consiste em não ver que o desejo por si só nunca pode ser uma razão, senão só uma razão em contra. A terceira posição é daqueles que pensam que tudo é mais ou menos um problema social. Assim pode deixar tudo numa atmosfera vaga. Nem sentem como na primeira posição uma necessidade de liberar-se da religião, nem veem nela algo que emerge de um desejo, de uma necessidade humana. Considero como membros desta terceira posição também aqueles que se qualificam de agnósticos. Chamam-se de agnósticos os que pensam que a existência de Deus não pode ser nem comprovada nem refutada. Em termos sociais, ser chamado assim agnóstico parece ter como motivo o desejo de evitar o termo de ateísta e de ganhar deste modo entre os crentes maior respeitabilidade. O que me parece errado nesta posição é que os que a defendem não veem, igual como os teólogos, que se trata de algo que não pode ser comprovado nem refutado, mas é o objeto de um desejo. Isso é um passo no lado negativo da balança. É trivial que não podemos verificar nem refutar a existência de um ser sobrenatural. Porém, isso precisamente significa que é só o desejo que conta em favor desta crença. E assim fica refutado não a existência deste ente, mas sim a crença nela. O que é característico destas três posições é, na minha opinião, sua autocomplacência, ou talvez deveria dizer sua presunção. O que eu, em contrapartida, quero mostrar aqui é que parece mais honesto ver-se imergido numa contradição entre o desejo religioso de um lado e a impossibilidade de realizá-lo do outro. Ou, para dizê-lo mais claramente, os seres humanos necessitam relacionar-se com um Deus, mas a realidade frustra essa necessidade. A primeira parte desta proposição me parece possuir uma validade geral. Está baseada na estrutura antropológica dos seres humanos, enquanto que a segunda parte a tenho de qualificar de hoje. Pois era fácil projetar deuses quando ainda não se fazia uma distinção precisa entre o natural e o sobrenatural, e era possível pensar que os deuses moravam no Monte Olimpo, ou que Deus estava no céu. Hoje se diz que Deus existe fora do espaço e do tempo. Mas é bem difícil de entender isso. Que um ente concreto, em contraste com, por exemplo, um número,
Deus seria um ente concreto, existe, tem o sentido que existe durante um tempo no espaço. Uma realidade sobrenatural é, por definição, uma realidade para a qual não tem evidências nem em favor nem em contra, de maneira que o único que pode estar em favor das crenças nesta esfera é o desejo, ou seja, a necessidade subjetiva, e por isso o desejo é a razão decisiva em contra desta crença. Quando fazemos estas distinções, e não vejo como as podemos evitar, a crença em Deus tem que parecer ou ingênua ou desonesta. Por isso me parece supérfluo elaborar este lado do dilema. Aos teólogos lhes falta simplesmente honestidade intelectual. Me parece mais interessante ocupar-se do outro lado, quero dizer, criticar a primeira das três posições, segundo a qual não só não podemos crer em Deus, senão que nem o precisamos. Não quero negar que as religiões sempre também tinham aspectos lúgubres e inaceitáveis, especialmente a redução da autonomia humana. Mas quero indicar alguns aspectos da religião que a mim parecem difíceis de abandonar. Me encontro agora, como Hegel em sua lógica, diante da pergunta de onde devo começar. Claro que não na ciência, como ele, senão na vida. Deveria partir de um aspecto da vida humana que nos parece importante e o qual, além disso, pode parecer suficientemente fundamental para ser considerado como baseado na estrutura antropológica. E isso significa que de uma ou outra maneira tem sido visto em todas as culturas e que é, do outro lado, específico dos seres humanos e não se acha em outras espécies. Um aspecto que satisfaz esses critérios é a experiência da contingência. Com isso quero dizer, os seres humanos fazem inevitavelmente a experiência de que não só depende deles atingir suas metas e evitar suas contrametas. Chamo contrametas os eventos futuros que se quer evitar. Como tentei mostrar em meu livro Egocentricidade e Mística, a experiência da contingência se baseia na consciência que têm os humanos do tempo, e por isso em que tem um futuro. E me parece que essa consciência temporal está conectada com o caráter predicativo da linguagem humana. O exemplo extremo desta consciência de contingência é a morte. Enquanto que os animais de outras espécies reagem às situações em que se encontram, os humanos têm a capacidade de independizar-se da situação e de se relacionar com eventos possíveis no futuro. E é por isso que vivem em relação explícita
com metas e contrametas. A base de sua relativa independência de situação, os humanos têm uma consciência do tempo diante da qual podem reagir de duas maneiras. Segundo a primeira maneira, que podemos considerar ser a natural, estão ávidos do futuro, de seguir sempre adiante e de conseguir sempre mais. Porém, essa tendência se vê frustrada pela morte e pela contingência em geral. O mais pode parecer insípido. Então, o que parecia ter sentido vai ser visto como sem sentido. Por esta razão, alguns homens intentam independizar-se dessa tendência de sempre mais, e atingir uma relação nova com a sua vontade e com a temporalidade. Em vez de sempre mais, uma atitude de reflexão, constância e aceitação de seus limites. E em vez de insistir naquilo que se deseja, a disposição de suspender seus desejos. Tinha chamado no meu livro a esta segunda possibilidade de se relacionar consigo e com o tempo de mística. É certo que esta palavra mística se usa também em outros sentidos. Além disso, não pretendo ter descrito o fenômeno em forma suficiente. Mas aqui basta indicar que esta atitude reflexiva, em que a pessoa já não se relaciona só com suas metas e contrametas, senão com o universo e com o ser próprio dos outros entes, representa uma reversão da vida natural humana. Esta atitude mística, apesar de estar oposta à vida anterior, não se refere a nada sobrenatural. O que aqui chamo de mística tem sido interpretado de diferentes maneiras na história das culturas. No presente contexto não preciso entrar nestas diferenças, nem fazer uma descrição mais precisa da mística. O que aqui importa é que a mística, assim entendida, pode ser também religiosa, mas não o é em sua essência. Isso é, em parte, uma questão terminológica. Se se quiser, se pode caracterizar movimentos como o budismo, o taoísmo ou o estoicismo como religiosos. Eu não o estou fazendo, porque o que importa no nosso contexto é distinguir de forma precisa as atitudes que implicam uma crença ou fé em um ser sobrenatural, das atitudes que não incluem esta implicação. É por isso que uso o termo religião só para concepções ou atitudes em que está implícita uma crença deste tipo, porque só desta maneira se pode esclarecer se temos a necessidade de uma crença numa divindade e perguntar que são as atitudes que dependem desta crença.
Se não o fazemos assim, cairíamos nas imprecisões que chamei de terceira posição. Também para a religião parece ser central o problema da contingência, mas de outra forma que para a mística. O místico procura sobrepor-se à contingência, enquanto que o crente busca auxílio contra ela. O religioso interpreta o que é contingente como causado por entes que, a sua vez, têm intenções e metas. São efeitos de seres personais, poderosos e sobrenaturais. Só se interpreta o contingente desta maneira, se pode entender a atitude de orar. A oração em que uma pessoa se dirige a um ser pessoal divino e o fenômeno correlativo do agradecimento pelo que nos é dado são fenômenos aos que temos que renunciar se não somos crentes. Começo aqui com uma série de atitudes humanas que talvez só sejam importantes em certas culturas, mas que também poderiam ter um fundamento mais profundo em estruturas antropológicas gerais. Para mim, pessoalmente, é difícil pensar que os seres humanos não perdem algo importante quando não podem agradecer por sua vida e por aquilo que lhes é importante na sua vida. Aqui aparecem duas perguntas. Primeiro, como devemos entender este agradecimento? Segundo, o que é que nos falta quando não existem as precondições para este agradecimento? Quero rejeitar duas opiniões como insatisfatórias. Uma sostém que todo agradecimento consiste em crer que outras pessoas naturais são responsáveis de todos os conteúdos de minha vida que valoro. Segundo, esta opinião Segundo esta opinião, não existe um agradecimento que vai além do agradecer algo a outro ser humano. A segunda opinião, que me parece insatisfatória, é que se existe um sentir-se agradecido que vai além do agradecer algo a outro ser humano, um agradecimento pela própria vida e pelo bem que tem ocorrido nela, este sentimento poderia ser anônimo. Com anônimo quero dizer que, falando gramaticalmente, o dativo do agradecer não teria que ser uma pessoa. O filósofo alemão Dieter Heinrich defende esta opinião. Existiria a possibilidade de um agradecimento que ou não seria dirigido a nada, ou o ente ao qual está dirigido seria um ser não pessoal. A mim me parece evidente que só tem sentido agradecer
a um ente ao qual também se poderia pedir algo. A conclusão é que se não existem pessoas sobrenaturais, quer dizer deuses ou um Deus, então é impossível orar. Parece sem sentido orar a uma instância não pessoal e, por conseguinte, não é possível agradecer se não é a uma instância pessoal. E isso significa que um sentir-se agradecido que não estivesse dirigido a um ser humano careceria de sentido. Penso que é um fato que nas culturas humanas sempre se tem orado e agradecido a seres divinos. Em primeiro lugar, para lograr as metas normais e evitar as contrametas, e além disso se sentia a necessidade de agradecer por fatos como a existência própria ou a existência de um ser amado. Temos que perguntar-nos o que é o que passa com a necessidade de agradecer por estes fatos e que ocorre com a consciência de estes fatos quando já não se crê poder se sentir agradecido por estes fatos por causa da inexistência de um destinatário ao qual estivesse dirigido este agradecimento. Por exemplo, quando um ser humano ama a outro, parece sentir o desejo de agradecer pela existência deste. O objeto dativo deste agradecimento não pode ser a outra pessoa mesma. Isso parece especialmente óbvio quando a outra pessoa é uma criança. Uma mãe geralmente sente assombro e agradecimento por seu bebê. O assombro se pode entender de maneira anônima. O agradecimento não. Se o sentir-se agradecido não é possível por não existir um destinatário, parece resultar uma situação estranha que nos faz entender-nos diante de meros fatos. A mesma coisa parece poder-se dizer de muitas atitudes que consideramos profundas, como quando nos vemos diante da morte e em consequência da vida. O mundo parece voltar-se mais superficial. E que podemos evitar isso pelo que chamei de mística, assim como descrevi a mística, aqui só em alusões, em meu livro mais detalhadamente. A mística, assim como a religião, consiste em tomar distância de si mesmo diante de algo superior. Mas na mística isso se efetua sem personalização. Devemos perguntar-nos primeiro em que grau os seres humanos somos capazes de nos relacionar com algo superior sem este aspecto animista de personalização. E segundo, como devemos evaluar do ponto de vista das necessidades humanas a despersonalização que se efetua na mística. A nossa própria tradição ocidental
não é muito útil para responder a estas perguntas, porque nela sempre estava pressuposto o ser pessoal de Deus, de maneira que as alternativas que aqui existem tinham sido menos advertidas. Em contrapartida, me parece significativo que numa concepção tão decididamente não pessoal como a do budismo Zen do Japão, existe o costume de se inclinar e abaixar-se diante do místico, diante do que eles chamam de vazio. Inclinar-se diante X parece supor igualmente como o agradecer e o suplicar que X é uma pessoa. Também este verbo tem um dativo que se refere a um ente que tem que ser pessoal. Quando indivíduos se inclinam e fazem reverências diante de X, X é visto implicitamente como uma pessoa superior a mim mesmo. Que o budista Zen se inclina e se abaixa diante do místico parece indicar que para os seres humanos é difícil evitar a projetar concepções animistas àquilo com o que se está confrontando, ainda quando se deseja entendê-lo em forma não pessoal. A segunda pergunta se referia à avaliação de uma concepção puramente mística em comparação com uma decididamente religiosa. Aqui seria instrutivo estudar a controvérsia no Vedanta hindu entre a escola de Shankara, com sua doutrina de uma pura unidade mística, e a escola de seu antípoda Ramanuja, que insistia numa personalização. Não conheço os detalhes desta controvérsia. O conceito central para os personalistas hindus foi Bhakti, que se traduz por devoção. A atitude de devoção se expressa talvez da maneira mais simples no gesto de se ajoelhar. Estar ajoelhado ante X é como uma intensificação de se inclinar ante X. Quando alguém se ajoelha ante um ente pessoal, lhe dá a entender que o considera não só como superior a ele, senão como de alguma maneira difícil a explicar como absolutamente superior. Por isso não parece que possamos ajoelhar-nos ante pessoas naturais, senão só ante deuses. E ante um ser humano só quando é entendido como representante de Deus, como se fazia ante um rei. Esta atitude de Bhakti, na qual se dá a entender que o Deus é superior num sentido absoluto, que é santo, é o que está na base de todas as atitudes especificamente religiosas, como a oração ou o agradecimento religioso. Poderia-se perguntar se esta atitude que nos leva a dizer nós somos pequenos, tu, Deus,
eres grande e que se acha nas religiões de todas as culturas, tem que ver com a circunstância trivial, ainda que digna de atenção, que todos temos começado como crianças, como os pequenos. É por isso que temos a necessidade de entendermos como pequenos também quando somos adultos e de projetar algo como o que é absolutamente superior. Creio que tem algo nisso. Ainda que o adulto e já o adolescente veem como o que é superior é bem diferente do que são os grandes para as crianças. E também a relação que se tem consigo mesmo, que está implícita na religião, é muito diferente da relação com nós mesmos que temos em nossa infância. Não só que não conhece os argumentos da escola de Ramanuja contra Shankara, tais reminiscências históricas só nos afastariam do problema. Se agora nos perguntamos simplesmente nós mesmos o que é que desde uma perspectiva religiosa nos pode parecer insatisfatório numa mística não pessoal, creio que é o fato que a superação mística do eu é tão radical que parece conduzir a uma eliminação do eu em vez de sua relativização. Em muitas místicas, especialmente no budismo, foi precisamente anelada uma tal eliminação do eu. Diante disso, temos que perguntar-nos se o que buscamos na mística não é precisamente uma mudança na maneira como nos relacionamos com nós mesmos, o que implica que não queremos eliminar o eu. Queremos tornar-nos mais humildes, enquanto que o místico, que simplesmente se identifica com o absoluto, não muda a relação consigo mesmo, senão a elimina. Para o místico puro, não tem nada ante o qual se poderia ajoelhar. Nem, se é consistente, deveria se poder inclinar ante algo. E não estou nem seguro que faz sentido falar na mística pura de algo superior. O que se parece perder na mística é a tensão entre o eu e o superior. Creio que o contraste entre uma concepção animista e uma que está sem animismo, entre a atitude religiosa do Bhakti e a mística pura, se vê bem na forma em que em ambas a gente se confronta com suas frustrações. A atitude religiosa se expressa, por exemplo, no Pai Nosso de Jesus, quando diz: faça-se tua vontade. Posteriormente, no jardim Getsemani, Jesus o explica assim: não seja como eu quero, mas como tu queres. A atitude que se expressa desta maneira parece ser o central do Bhakti religioso. No livro taoísta Chuang Tse,
que podemos considerar como representante da mística, encontramos uma atitude análoga ao começo do capítulo 6. Eu cito: o homem deve fazer o que é do homem e deve aceitar o que é do seu. Para comparar as duas atitudes, devemos interpretar também a atitude cristã, não como se consistisse numa simples aceitação de tudo o que está passando, senão assim como aparece na oração atribuída a Oettinger, em verdade é do teólogo Niebuhr. Cito: Senhor, dá-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Dá-me a coragem de mudar as coisas que posso mudar. E dá-me a sabedoria para distinguir um do outro. A concepção descrita em Chuang Tze está em correspondência exata com esta oração, excepto que o taoísta só deve aceitar o que é inevitável, enquanto que o crente interpreta o inevitável como vontade de Deus. As implicações teológicas dessa concepção podem aparecer muito problemáticas. Em particular, como pode Deus ser bom se todo o mal que ocorre no mundo é vontade sua? Mas aqui podemos deixar ao lado estas implicações. O que é de interesse para nós não são as implicações ulteriores da crença, senão simplesmente o motivo subjetivo para se inclinar diante das frustrações próprias ante uma vontade divina. E é isso que parece fazer mais satisfatório poder entender o inevitável como dado por Deus. Podemos pensar, por exemplo, na situação de uma pessoa que se acha numa doença terminal. Então, o que passa parece ganhar sentido, enquanto que a maneira como o taoísta fala do céu não parece estar longe de uma exortação estoica de simplesmente apertar os dentes. A contradição a qual me referi ao começo desta palestra apresenta-se para mim pessoalmente de uma maneira especialmente forte nesta questão de como nos devemos comportar com respeito a nossas frustrações. Para mim, é muito mais atraente que a atitude neutral taoísta ou estoica poder dirigir-me a Deus na atitude de devoção e dizer: faça-se a tua vontade. E é por isso que tenho que proibir-me esta atitude religiosa explicitamente, pois como creio saber que Deus é só uma projeção de meu desejo, se me deixasse determinar por esta atitude, isso equivaleria a um autoengano. Só me posso retirar a concepção impessoal da mística pura, mas esta concepção não é suficiente para satisfazer a minha necessidade.
Falo aqui deliberadamente em primeira pessoa singular, porque não sei se e em que grau o meu desejo de dizer faça-se a tua vontade é a expressão de um fato antropológico fundamental ou se esta minha disposição a tenho só pelo acidente que tenho crescido na tradição judeia-cristã. Uma coisa parecida me passa com o fenômeno da responsabilidade. Sabemos que a responsabilidade tem menos importância no Este que na cultura ocidental. Mas, uma vez mais, me parece importante esclarecer a razão e as conexões conceituais. Creio que também a atitude de responsabilidade não é possível sem um interlocutor pessoal. Toda responsabilidade parece ter dois lados. De um lado, uma pessoa é responsável por algo ou alguém. Do outro lado, ele é responsável diante de alguém. Estas duas pessoas, aquela pela qual estou responsável e aquela diante da qual estou responsável, não são sempre idênticas. Em geral, aquilo pelo qual sou responsável é o bem-estar de uma ou de mais pessoas. Também pode ser animais. Enquanto que a pessoa diante da qual sou responsável pode ser um indivíduo ou a pluralidade dos indivíduos que constituem a comunidade moral ou política. O característico deste segundo lado do fenômeno de responsabilidade, a instância diante da qual estou responsável, seja individual ou coletiva, é que ela me pode pedir contas do que tinha feito ou omitido. E é por isso que este lado é inevitavelmente pessoal. A coisa começa a pôr-se crítica quando aquilo pelo qual sou responsável é a minha própria vida, a maneira como estou vivendo. Diante de quem tenho esta responsabilidade? Ou é que, neste caso, não tem uma pessoa diante da qual sou responsável? Uma coisa que parece óbvia é que aquilo em frente do qual se vê o místico puro não pode ter a função de ser esta instância diante da qual estou responsável para a minha própria vida, porque esta instância tem que ser, como acabei de mostrar, pessoal. Se pode pensar de várias maneiras como confrontar-se com este problema da responsabilidade para a sua própria vida. A primeira consistiria em que, pela minha vida como tal, pela maneira como estou vivendo, simplesmente não tenho responsabilidade. A segunda seria que a instância diante da qual estou responsável pela minha maneira de viver fosse a comunidade moral. Mas me parece que uma moralização semelhante
pela totalidade da minha vida própria, ainda que fosse conforme ao pensamento convencional, não faz sentido. A moral não se pode estender até tal extremo. Naturalmente tenho responsabilidades morais. Enquanto que seja assim, a instância é a comunidade moral, os membros da qual me podem pedir contas. Mas isso não se pode aplicar à minha vida na sua totalidade. A terceira possibilidade de resolver este problema consistiria em pensar que a instância diante da qual estou responsável por mim próprio fosse também eu próprio. Uma variante desta concepção consistiria em dizer que, neste caso, o aspecto de diante de X desaparece. Em ambos casos se falaria de responsabilidade diante de si mesmo. Foi Husserl que, de uma maneira enfática, falava desta maneira. Ele construiu toda a sua concepção da filosofia sobre o conceito de responsabilidade diante de si mesmo, Selbstverantwortlichkeit. Porém, Husserl não fez mais que simplesmente usar esta expressão, enquanto que posso ver, nunca a esclareceu. Quando escrevi meu livro sobre o conceito de verdade em Husserl e Heidegger, me entusiasmei com esta ideia, mas hoje duvido que faça sentido. Se estas três maneiras de ver o fenômeno são todas insatisfatórias, só fica uma única possibilidade de entender a responsabilidade que uma pessoa tem por si própria, que a temos diante uma pessoa sobrenatural, diante Deus. Isso significa que se um ser sobrenatural, pessoal, diante do qual estaria responsável por minha vida, não existe, a ideia de uma responsabilidade por mim mesmo também não teria sentido. Mas poderia se perguntar o que segue disso. Esta pergunta se faz ainda mais aguda se se mantém que a responsabilidade por si próprio está na base de todas as outras responsabilidades enquanto tenham importância para mim mesmo. Kierkegaard respondeu a esta pergunta no final de seu livro O Conceito de Angústia, dizendo que sem Deus desapareceria o sério da vida. Dizia que poderíamos continuar ocupando-nos seriamente de muitas coisas, mas em relação consigo próprio já não teria seriedade. Para sublinhar esta ideia, Kierkegaard cita a exclamação que fez Macbeth depois de ter matado ao rei Duncan. Cito: desde agora já não tem nada sério na vida. Todo é vão, pereceram glória e graça.
o vinho da vida está derramado. Assim como Macbeth matou o rei, assim nós teríamos para falar com Nietzsche matado a Deus e com ele o sério da vida. Quem nós? Nietzsche dizia, é a nossa honestidade intelectual. Mas isso poderia ainda parecer uma exageração. Seria suficiente dizer que é a evidência. Quando a Bertrand Russell perguntara pouco antes de sua morte como reagiria se contra toda a evidência se encontrasse depois da sua morte diante do trono de Deus, respondeu, lhe diria, you didn't give us the evidence. Não nos deu a evidência. Ainda isso pode parecer uma exageração, se é certo o que eu disse ao começo dessa conferência. Não só não temos uma razão para crer num ente semelhante, senão pelo fato que nossa necessidade e nosso desejo que Deus exista é grande, temos uma razão poderosa em contra da crença em sua existência. De modo que a crença em Deus corresponderia ao que, se se tratasse de algo empírico, seria uma alucinação. Não obstante isso, também fica compreensível que, apesar da razão em contra, milhares de milhões ainda creem em Deus, pois muitos creem que o desejo, em vez de ser uma razão em contra, fosse uma razão em favor. O fenômeno da responsabilidade me parece instrutivo em nosso contexto, porque em relação com ele podemos contrastar bem as duas possibilidades de uma concepção pessoal e de uma concepção não pessoal do superior. E além disso, se pode comparar com uma terceira possibilidade, da qual não me ocupei nesta palestra, pensar que possamos tomar em sério a própria vida sem relacionar-nos a nada superior. Obrigado pela sua atenção. Professor Tugendhat, muito obrigada pela conferência, brilhante em citações e referências e argumentações que nos levam a refletir sobre um fenômeno humano ao qual todos nós estamos de alguma forma relacionados. Bom, eu estou aqui apenas como uma coordenadora e, portanto, nesse momento eu acho que podemos abrir para questões, não é? Boa noite, professor. Eu gostaria de ouvir sobre, nas suas palavras, alguma correlação nessa sua conferência em relação a Feuerbach. Se o senhor tem algum conhecimento sobre algum conceito sobre a religião dele, que eu admiro muito através do professor que o senhor citou de manhã, o Drayton. Eu li uma tese de doutorado do Drayton de Souza sobre Feuerbach, o antropolismo, o ateísmo antropológico dele. Eu gostaria de ouvir algumas palavras suas. Não vou perder, porque
não conheço bem o Feuerbach, mas a diferença fundamental com toda esta tradição para a qual Feuerbach foi importante, o hegelianismo da esquerda, mas seguramente Feuerbach foi a figura mais importante. Isso é o que eu chamei de primeira das três posições que eu distingui. Isso me parece uma posição, para mim, relativamente fácil. Se pode dar razões porque, primeiro, Deus não existe, e segundo, pessoas assim vão dizer é melhor para nós que não exista. Todo o sentido da minha palestra é mostrar uma contradição em que existimos, em caso em que estamos convencidos de que Deus não existe, e ao outro lado cremos que o necessitamos. O sentido da minha palestra foi o seguinte, para dizer isso numa frase: o fenômeno fundamental é, vocês não têm que crer isso, mas é minha opinião, é que os humanos, se são sérios, desejam ter essa relação. E esse mesmo fato do desejo é a prova que Deus não existe. Isso é uma contradição dentro de nossa vida. Enquanto que Feuerbach simplesmente optou por um lado. O lado da não existência. Eu não estou seguro de ter compreendido por que é que o desejo de crer não se separa da própria crença. Ou, essa seria a primeira pergunta, por que que o desejo de crer não é uma evidência de Deus? Mas vamos começar. Por que é que desejar crer não é já crer? Quem deseja crer e não acredita, eu poderia dizer que ele não deseja o suficiente. Isso é a posição que eu chamei a segunda posição, que é a posição dos teólogos. Eles dizem, só se você tem um desejo muito profundo, você vai crer. Se você só tem um desejo assim superficial, então isso não é nada. Bom, na minha opinião, eu estou falando de uma coisa muito geral, que se chama, nas outras linguagens não temos uma boa palavra, mas em inglês falamos de wishful thinking. Isso significa que se temos, a tese é a seguinte: se temos um desejo de qualquer coisa, eu dei esse exemplo de uma mulher que deseja que um certo homem seja namorado dela, ou qualquer coisa que gostaríamos que seja o caso. Se só temos o desejo e não temos evidências independentes, então este desejo é um argumento em contra dessa opinião. Se
sempre na vida, quando nós, simplesmente por ter certos desejos, pensamos que algo seja assim, vamos a dizer que isso será uma alucinação. No caso de um ser sobrenatural, não vamos falar de alucinação, porque não é um ser empírico. Mas, em princípio, a lógica é a mesma. E por isso, isso é o que a minha objeção contra os que falam de agnósticos, que dizem não podemos nem provar nem desprovar a existência de Deus. Para mim isso é verdade, mas é completamente secundária, porque o importante fenômeno é ele do desejo. Sem evidências independentes. Isso é naturalmente importante. Mas então, do outro lado, do lado da crença, a pessoa que crê, você diria então que essa pessoa não tem um desejo de crer? Como você... Normalmente, uma pessoa que não tem o desejo de crer, não vai crer. Não. Na história humana foi sempre que se tinha o desejo de crer e por isso se creia. Mas hoje temos um sentido mais crítico. Se uma pessoa não simplesmente crê, se eu me pergunto por que uma pessoa ou toda uma cultura está crendo de certa maneira em deuses, então a resposta que mais fácil é dizer que eles têm certas razões psicológicas porque eles creem. Isso é o que eu chamo desejo. Em alemão eu tenho uma melhor palavra que é Bedürfnis, que seria, que em português só se pode dizer uma necessidade. Mas nós não cremos em deuses porque os temos visto. Os deuses não são visíveis. Então, por que cremos? Não cremos por as razões normais, que cremos que existem vacas porque as temos visto. Eu devo talvez explicar algo. A professora Sofia me introduz aqui como uma pessoa que fez, que fazia filosofia sobre semântica e ética. Isso é verdade em tempos atrás, mas para entender o sentido desta palestra, eu devo dizer que uma preocupação forte para mim nos últimos anos foi esse problema que eu chamei de mística. Eu escrevi um livro faz 4 anos, que lamentavelmente a pessoa que me fez a pergunta agora ainda não traduziu. Não está em português, mas está em espanhol. E ali, e também em outras palestras que eu dei nos últimos tempos, eu sempre disse, bom, a religião, isso está fora, porque por as razões que temos
de dizer este conceito de existência de um ente que não está em espaço e tempo realmente incompreensível, e deixei o problema da religião ao lado. Mas eu sempre tinha uma má consciência quando disse isso, porque eu mesmo tenho que admitir, e creio que na palestra foi óbvio, quando eu disse, por exemplo, eu preferiria poder dizer: Deus, faça-se tua vontade. E não posso dizer por honestidade intelectual. Bom, isso é a contradição em que estou. E para o lugar desta palestra de hoje é dentro de um pensamento sobre esses problemas de algo superior e da mística, eu digo, mas temos fortes preferências para essa concepção pessoal que leva à crença em Deus ou deuses. Mas, bom, meu ponto central é o que já disse para você, Adriano, que todo, para mim, revolve em redor desse problema da necessidade própria ou do desejo. E isso em si, tem pessoas que talvez não sentem um desejo, a necessidade. Para eles, essa palestra é um pouco ao lado. Mas se uma pessoa tem uma necessidade de crença, e se faz claro certas coisas lógicas óbvias, que se só temos o desejo e não temos evidências evidentes, então esse desejo está em contra. É o mais profundo que é, mais em contra é. Pode ser que estou errado, mas até agora não o vejo. Professor, esse desejo, se entendermos como o desejo como falta, como ausência de algo. Ausência, falta de algo, não estaria, quer dizer, relacionado à condição humana da finitude, à própria ideia de imperfeição, o desejo como falta, como ausência de algo. E no caso, essa falta seria, por exemplo, a própria finitude, a própria imperfeição. E nossa. O que quer dizer com isso? Naturalmente, quando desejo que algo seja assim ou assim, eu tenho falta que seja assim ou assim. Sim. Mas isso não prova que isso, o que me falta, em realidade existe. Mas os teólogos falam assim. Eles dizem, você só não está crendo profundamente. Se creria profundamente, você não poderia de outra maneira. Mas isso significa colocar esse desejo ou a crença mesma num vazio. Mas esse vazio não existe. Nós também temos um intelecto. E temos uma honestidade intelectual. Então, encerramos a colaboração, a apresentação e as ideias trazidas a nós pelo professor Tugendhat. Muito obrigada.